Olá, como estão? Eu me chamo Daísa Galvão, sou terapeuta, trabalho também com conexões de alma, atendo no geral, tentando auxiliar nesse processo de cura e expansão consciencial, planetária. Quem quiser mais informações, aqui embaixo vocês encontram também das páginas do feminino e também na página que eu tenho relacionada à chama gêmea lá no Instagram. Hoje o assunto ele vai remeter muito a essa questão de cura, né? Eu sei que tem muitas pessoas assim que não querem focar exatamente nas curas, mas eu digo sempre que tudo na vida tem um momento certo, tudo na vida vai depender de cada um, do processo de cada um. Então é necessário respeitar, se acolher, ter compaixão pelo aquele momento que você está passando. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que eu acho que eu falo aqui de vez em quando, entre um vídeo e outro, é sobre o feminino sagrado. O feminino sagrado é tão importante quanto o masculino sagrado. Eu sempre falo que, não eu, mas todas as mulheres que se conectaram com esse sagrado, que acho que o grande segredo é isso. Você se conectar com essa essência perdida. Mas o que é o sagrado feminino? Você que, o que eu faço para estar em união com a minha chama gêmea? O que eu faço para ter um companheiro? Simplesmente se conecte com o sagrado em si. O que é o sagrado feminino? É se conectar com a parte que foi perdida, A gente está no sistema patriarcal. E antes desse sistema, que foi estabelecido pela Matrix, estamos ainda nesse processo de transição que é a 3D, para dar um salto quântico de quinta dimensão, lembrando que é um estado consciencial. E o que acontece? Antes desse sistema ser estabelecido, o feminino ele não tinha sido ferido. Então, se você parar para ver documentários, você vai ver várias escritas, descobertas muito antigas, de mais de 3.000 anos, templos de Ísis, templos lá em Avalon, por exemplo, também. Então, as mulheres, antes de entrar nesse sistema, elas sentiam a energia em si, então elas tinham mais equilíbrio, certo? O planeta também estava mais equilibrado, porque o que eu sempre falo, o homem também pode se conectar, por exemplo, com a Irmandade da Rosa, porque a Irmandade da Rosa, ela não exclui o masculino, pelo contrário, ela chama também. E não é coisa assim para os héteros, os homens héteros, eu vou ficar mulherzinha, porque eu sei que tem muito preconceito, e não tem a ver com isso. Tem a ver de você se conectar com a sua espiritualidade. A gente não tá aqui para perder tempo. Não pode ter muita pressa, mas também a gente não tá aqui para perder tempo. Porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vão achar que eu sou assim, que eu sou assado. Não importa o que acham, porque quem ama você vai entender o seu posicionamento e vai te apoiar. Só que existe um fator muito importante que é o feminino. Muita gente se questiona, como é que eu faço para ficar em união com a minha chama gêmea? Se cuide, não tem mágica. É um processo gradativo de aceitação, de respeitar o seu tempo e espaço e também respeitar o tempo e espaço da sua contraparte espiritual. É um sentimento lindo, Eu até postei no Instagram esses dias as energias das chamas, o olhar, a interação, de você se sentir um dentro do outro, um abraço, um toque, um beijo, ou uma fala diferente. Não é preciso estar ali, fisicamente junto para sentir o outro, porque é uma energia mais forte do que qualquer um de nós possamos imaginar. Então, o que eu falo sempre é o seguinte: sem cura, sem você fazer um movimento interno, a gente precisa ter essa ação de se movimentar por nós em primeiro lugar. E isso não é questão de ego, isso não é questão de ser egoísta, mas é questão de se conscientizar que o caminho que começa é aqui. E aí, quando você está elevando a sua vibração, que você está se curando, você vai atrair aquela pessoa compatível com a sua vibração. Seja chama, seja alma gêmea.
É muito fácil a gente... o que é que eu posso fazer para ajudar ele? Claro, a gente quer ajudar quem a gente ama. Não é pecado nenhum. Não tem essa de ser errado ou certo. Mas, o que eu sempre digo também, é que para você ajudar o outro, você tem que estar bem. Ajudar uma pessoa é muita responsabilidade. E a gente precisa também respeitar o tempo do outro. A gente fala, tá? Por exemplo, isso aqui é um papel. Você vai mostrar lá pra chama, isso aqui é um papel. E vai parar por aí, a não ser que ele pergunte mais. Aí, se ele perguntar, você vai dizer, eu tô dobrando o papel, é assim que se dobra. Se ele perguntar mais, aí você vai. Também pode ser dobrado assim. Entende? Respeitar o tempo e o espaço do outro, não tentar acelerar os processos sem ser o momento. Então, quando a gente volta para a nossa essência do sagrado feminino, se conecta com a ancestralidade do planeta, a sua sabedoria, a sua criatividade, o seu lado financeiro, o seu lado profissional, tudo vai se resolvendo gradativamente. Você vai se percebendo, curando sua criança interior, curando a sua ancestralidade, você vai iluminando. Os atendimentos que eu faço voltado para o sagrado feminino, é lindo de ver quando a mulher está se curando e ela vai iluminando totalmente ali a ancestralidade dela. Mulheres, a mãe, a avó, a bisavó, tias, que passaram por situações muito precárias, dores, né? Porque às vezes você vai estar ali no útero armazenada dor que não é exatamente sua. Claro que você não nasceu nessa família por acaso, você tem um resgate, alguma coisa para aprender, né, com a determinada família, e algo que você traz de outras vidas também, para poder se alinhar ali com essa questão da ancestralidade. Então, você sempre sonhou em ter um amor, você que sempre sonhou, sei lá, casar, construir uma família, agora é a hora de lutar principalmente por você. E não tem essa, as curas acabaram, não. Você vai se fortalecendo, se potencializando, se conectando com a centelha, né, com o divino em si, com a deusa interna. Mas as curas, elas não têm fim. Enquanto a gente tá aqui, a gente tá se curando e aprendendo. A gente aprende muito. Muitas vezes é a sensação que a gente tá submersa. E quando a gente sai, a gente se percebe muito mais. Quando você se conecta com a sua chama, vem um turbilhão. Você quer estar junto. Não que não queira depois, mas isso vai se equilibrando. Aí algumas pessoas têm medo, né? De ficar longe da chama, com medo que a chama vai esquecer. Não tem como. Mesmo que ali, por uns momentos, a chama esteja totalmente ali, submersa, né, digamos, na Matrix, quando ela vê você, de repente a espiritualidade faz ver alguém parecido, faz ver uma foto, enfim, alguma coisa que remeta a você, tudo muda. Tudo vai se transformando. Sonhos, por exemplo, vocês precisam desenvolver a potência, a confiança na espiritualidade. E quando a gente fala para se conectar com o yin, com o feminino, esse desenvolvimento faz você ter certeza sobre suas próprias ações, sobre tudo que você tem passado com a sua chama gêmea. Entende? O masculino, né, o sagrado masculino, ou seja, vamos falar aqui, uma pessoa mais racional, certo? Ela precisa desbloquear o cardíaco. E aí a espiritualidade, ela vai passar por situações necessárias para desbloquear, para ficar um pouco mais emotivo, né, para trazer o equilíbrio. Aí você pode me perguntar, mas a gente teve várias encarnações, a gente vem como homem, como mulher, conforme a necessidade. Sim, mas às vezes que a gente veio como mulher, né, eu sempre falo que, repetindo essa frase hoje, somos as antigas sacerdotisas aqui, reconstruindo algo que muitas vezes a gente detonou. Então, como é que a gente reconstrói? Voltando para casa, se conectando com a deusa. Aqui é um planeta dual, certo?
Então a gente precisa ter essa ação, essa coerção de se voltar para si, né? E desenvolvendo o seu sentir. Ah, mas eu tenho a mente espiritual aqui, o terceiro olho bloqueado. Por enquanto. O terceiro olho frontal não é apenas você ver como se estivesse vendo com os olhos físicos. Vem na tela mental, vem percepção. Então, vai depender de cada caso. Mas você não pode estar aí num processo de aceleração, querendo curar a sua chama, sem antes se curar, se entregar. Sabe? Se entregar para o processo de cura, porque a gente sabe que está tudo muito acelerado. O planeta está bem acelerado, as curas, são vários fractais aí que estão sendo reacoplados. Fractais são as energias de vidas passadas que a gente viveu. De vidas passadas que a gente viveu, um pleonasmo maravilhoso. De vidas passadas em que nós, ali em determinadas situações, não soubemos lidar com aquilo que foi imposto. Então, muitas vezes a pessoa desencarna por uma depressão originária, né, sei lá, de uma decepção amorosa, por exemplo. Então, nessa encarnação, esse fractal ele vai ser reacoplado ou através da apometria ou a própria espiritualidade vai fazer isso em algum momento, para que você passe por alguma situação similar e desenvolva a sabedoria necessária. Você já percebeu em alguns momentos assim que você estava sentindo uma dor, sentindo uma insegurança, você diz, ah, mas eu tô tão bem comigo, isso não é meu, mas você sabe que não é da sua chama. E aí você tem a plena consciência que se trata de um fractal que está passando de cura. Um fractal que está um pouco assim, digamos, revoltado. Então, é um momento, mais do que nunca, eu sei que a gente quer estar em união com a chama, é uma sensação totalmente diferenciada, mas não adianta a gente estar inconstante com a chama, se a gente não está, sabe, se cuidando, se tratando, né? Para as mulheres eu indico muito essa questão do estudo da ginecologia natural, né? A vaporização uterina, plantar a lua, as ione e egg, né? Que são aqueles ovinhos de cristais, chá de camomila por 21 dias, intencionando cura uterina também. Então tem vários métodos, mantras, né? Usar a presença do eu sou uma deusa, eu sou maravilhosa, né? Se conectar com a centelha, fazer respirações, quando você inspira e você solta essa respiração pelo útero e visualiza o útero com a luz dourada e uma rosa vermelha. Aqui, ó, na hipófise, ela vai captando todas as informações e vai levando para o útero. E aí você às vezes está lunando, ou seja, menstruando, de acordo com aquelas informações que seu útero recebeu. Ou seja, os seus pensamentos. Ter cuidado com os pensamentos. Tem uma coisa assim, que a gente também precisa ter cuidado com essa questão do ataque, né? Porque o feminino, ele sendo reerguido, é uma potência. Ele já está sendo reerguido. Então fica mais assim, alvo de ataques. E você precisa se fortalecer para saber diferenciar. Porque tudo vai nos ensinar. Até um ataque. Vai nos ensinar a não baixar a guarda. Lá desde os tempos do Antigo Egito, das sacerdotisas de Ísis, que é uma energia siriana da grande mãe também. Ela é uma grande mãe. Eu me lembro muito também de Akhenaton e Nefertiti, ou Akhenaton, conhecido também como Amenófis IV, conhecido como faraó herege. Herege porque ele não foi lá de encontro aos sacerdotes de Amon. Ele mandou riscar tudo. E por quê? Porque eles adoravam as pedras. Eles não se conectavam com a energia, por exemplo, de Aton, que é a fonte, com a energia de Ísis, que é a grande mãe siriana. A energia.
Esse é o ponto. Eu tenho uma estátua aqui de Isis, mas a gente não fica adorando a imagem. É um simbolismo. A gente se conecta com a energia. A fonte criadora é uma energia. Esse é o ponto. E aí, Akhenaton foi tido como faraó herege por causa disso. Ao lado da chama gêmea dele, maravilhosa, linda, Nefertiti, grande sacerdotisa. Eles trouxeram um novo. Se eu não me engano, tem até palestra do professor Hélio Couto, que ele fala que se Akhenaton não tivesse entramado lá, né, o sacerdócio de Amon, acho que na Idade Média já teria computador. Imagina. A Idade Média foi um dos períodos mais obscuros. Teve a Inquisição também, né? Depois veio tantas coisas. Eu tive na Inquisição. Fui condenada como bruxa. Outra coisa que a gente precisa desmistificar o que é uma bruxa. Por exemplo, uma bruxa da natureza, ali, lógico, né? Lidando com a aromaterapia, a ginecologia natural, os banhos de ervas, se cuidar. Isso não é magia negra, isso é magia natural. Magia negra é quando você se conecta com seres de baixa vibração para fazer mal para alguém. A magia natural não, você está fazendo bem para você. É diferente. Então, houve a perseguição, né? Ali na Inquisição. Os cristãos também foram perseguidos. Então, se você parar para fazer uma reflexão sobre a linha do tempo do planeta, você vai ver como o feminino, né, foi perseguido. Quando eu falo feminino, o que é que os cristãos faziam? Eu também fui condenada nessa época. Várias vezes, assim, eu vim tentando, e quando eu tava quase conseguindo, né? Ai, a fonte, o amor venceu. Mas os cristãos, o que é que eles faziam lá? Eles estavam conectando com a espiritualidade. O que é a espiritualidade? É o desabrochar do feminino. Por isso que eu digo, para homem e para mulher. Essa conexão com o feminino sagrado, que é ligado à espiritualidade de forma genuína, direta. Então, o que é que os cristãos estavam fazendo lá? Exercendo o feminino. E exercendo também os ensinamentos, né, de Jesus. Despertando o Cristo interno. Essa força regeneradora, transmutadora. E eles exerceram a fé, que é pura física quântica. Mesmo ali diante da passagem, seja leões, crucificação. No meu caso foi os leões, eu e minha chama. Só que ele era soldado romano. E nos ajudou. Só que não deu certo. Enfim, é muita história. Eu estou escrevendo meu livro sobre isso. Mas é para refletir. Esse vídeo, eu acho que vai ser mais para uma minoria que está realmente conectado, não desprezando os demais, porque as pessoas têm seus momentos, mas vai ser para quem realmente estiver disposto a se entregar e para quem já está se entregando ao processo de cura, quem consegue viver sem a chama para poder aprender a viver com a chama depois. Entende a diferença? É um processo de reflexão. Não é obrigatório você se envolver com ninguém se não sentir nada. Pode aparecer alma gêmea? Pode. Mas uma coisa é certa. O amor não te esquece. Tem até um livro que fala sobre isso. Tudo que você estiver fazendo por você, você está desenvolvendo o amor próprio. E aí eu paro para pensar muitas vezes, assim... Tem momentos
que algumas mulheres se perguntam: ah, mas eu tô me curando, eu me curei de tal coisa e ele não vem. Será que você curou tudo que tem para curar? O suficiente, pelo menos, para aquela etapa da sua vida? Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar em processo de cura. Mas os casais que estão se unindo aí, por um grande propósito, já tem um determinado ponto de cura. Não é assim. Tem casais que se uniram e não se separaram. Por quê? Essa união não diz respeito apenas a essa encarnação, não. É um processo de reparação que está ocorrendo há várias encarnações. Não é de hoje. A gente está se preparando para isso há muito tempo. Então, por isso tem casais que se unem hoje, que estão unidos há muitos anos e nunca se separaram. Por quê? Já passaram por determinadas situações em outras épocas. E hoje eles estão juntos, auxiliando no planeta. Não apenas para viver o romance. A gente não veio aqui só para viver o romance. Se fosse para isso, não precisava reencarnar. A gente sabe, a gente precisa também ter os pés no chão. Qual é o nosso papel atual nessa transição planetária? É levar a frequência planetária. E como é que a gente faz isso? Cuidando do nosso interno. À medida que a gente vai cuidando do nosso interno, se conectando com o sagrado dentro de nós, automaticamente as coisas vão acontecendo para melhor. Inclusive a chama gêmea ou a alma gêmea. Mas você precisa trabalhar a sensação de merecimento, de impotência, de achar que as coisas estão indo muito bem, de repente, tá indo muito bem demais, alguma coisa desagradável precisa acontecer. Por quê? Não precisa acontecer, né? Não precisa. Porque tem traumas, às vezes, da criança interior, traumas dessa encarnação, a ancestralidade. Então, é um leque que a gente precisa ir cuidando, a gente precisa se abrir para esse processo. Tem pessoas que têm muito medo de amar, de deixar se amar. Tem pessoas que não conseguem receber um presente. Pessoas que têm dificuldade de receber elogios. Vocês que são mães, pais, observem suas crianças também. Se cuidem para não passar certas coisas para as crianças. Somente as mães, por causa do ventre. As mulheres grávidas não podem fazer vaporização uterina. Mas vai trabalhando em si, vai abençoando o útero, sabe? Fazendo carinho ali na barriga. Ouvindo mantras. Desenvolvendo a cada vez mais a confiança. Sagrado feminino, você participar de curas, assim, num círculo de mulheres, por exemplo. É maravilhoso. Nesse momento atual, tem mulheres que elas estão se questionando bastante, assim, sobre essa questão do relacionamento. Algumas são feministas, que é diferente de ser, do sagrado feminino. Mas o que eu posso dizer é justamente isso. Quando a gente se conecta com esse sagrado, um leque se abre. Um leque se abre, literalmente. Se conectar com a Mãe Natureza. Você já se conectou de fato com a Mãe Natureza? Existem também as guardiãs do cacau. Você pode consagrar o cacau. Ajuda bastante nas limpezas. Muitas pessoas, para ficarem com a chama, precisam ou transmutar o karma em dharma ou finalizar. De alguma forma, é uma finalização. Então, olha para você, olha para algo que você ainda não conseguiu perceber. Tá bom? Esse vídeo é mais um bate-papo, como eu falei, para quem realmente está num processo de introspecção profunda, né? Se questionando, trabalhando suas curas. Nesse momento, o foco não fica tanto na união. O foco fica em si. E nisso que você está se cuidando, você está incentivando energeticamente a sua contraparte a se cuidar também. A ter forças para lidar com as situações da vida. Tá bom? Então é isso. Você que viu até aqui, gratidão.